Eu amo fazer essas discussões com vocês, então já vamos direto aqui para os 3 erros que todo mundo comete em biologia no Enem. Então você chega na prova, você acha que está pronto, acha que está preparado, está tudo certo, mas na hora de resolver a prova você comete esses erros e já era. Você pode complicar a sua TRI, você pode complicar o seu número de acertos em biologia, consequentemente o seu número de acertos em natureza, e aí as coisas vão ficar mais difíceis para você, com certeza. Então veja só, o primeiro erro que todo mundo comete na hora da prova de biologia é decorar sem entender os conceitos. Por que isso daqui é um erro complicado da gente deixar acontecer? Eu vou te dizer agora por quê. Porque decorar um conteúdo sem entender o processo, você não está aí disposto a entender como esta prova funciona, tá certo? Então olha só, como a prova funciona, certo? Esse daqui é o principal problema. Se você está decorando e não entendendo conceitos, o que é que está acontecendo? Você está desrespeitando a forma como o Enem é construído. Porque o Enem é uma prova que adora cobrar aplicações. A biologia na prova do Enem é um conteúdo aplicado. Então, como é que eu vou entender uma aplicação se eu só decorei o conceito? Por exemplo, vou dar aqui um dos maiores exemplos que eu encontro na sala de aula, que é o quê? Eu chego na sala de aula e falo assim, quem sabe aqui o que é célula? Tem sempre aquele espertão que decorou a primeira frase que ele viu na apostila ou no livro lá no ensino médio. Ele vai falar assim, professor, uma célula é a unidade morfofuncional da vida. Aí todo mundo, caramba, esse moleque vai tirar 10, ele vai ser o melhor da turma em saber o que é uma célula. E aí quando ele chega na hora da prova que eu pergunto assim, tá certo? O que é que a célula ela representa a nível microscópico para um organismo completo? Aí ele não sabe. Ele vai me colocar isso daí, mas não vai explicar o que é. Por quê? Porque o que a gente precisa entender são os processos. Então, por que a célula é a unidade morfofuncional da vida? O que é que esse nome quer dizer? Quer dizer que ela é a unidade, ou seja, a parte, tá, menor, ou a única parte que configura, ou seja, a parte mais simples que configura a forma e a função necessária para manter a vida. É isso. Então, uma célula tem dentro dela o conjunto complexo de componentes, de compartimentos, de ferramentas para garantir o funcionamento básico da vida. Tanto é que existem indivíduos que só têm uma única célula. Então, olha só, eu acabei de te explicar o processo por trás do qual existe a definição decoreba de que a célula é a unidade morfofuncional da vida. Então, isso daí é uma aplicação. Então o Enem ama saber se você entende por que algo acontece e não só se você sabe o nome do processo, tá? Não adianta você decorar, por exemplo, o que é a osmose ou que ela acontece do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, por exemplo, tá certo? Você precisa entender por que isso acontece biologicamente, tá? Porque aí quando eu chegar, essa célula foi posta num meio que tinha muito sal, o que é que vai acontecer? Aí você vai dizer, tá, se ele me perguntasse o que a osmose é, eu ia dizer, ela sai do meio de onde tem menos para onde tem mais. Mas uma célula colocada no meio que tem muito sal, eu não sei. É o mesmo processo, mas não entendeu a base processual, só ficou vinculado à decoreba do conceito, não vai conseguir aplicar. Então, é exatamente isso que o Enem quer de você. Você precisa entender o porquê isso acontece biologicamente, tá? Porque o trânsito da água, o trânsito do solvente vai ocorrer visando o desenvolvimento e o alcance aí da isotonicidade, ou seja, do equilíbrio das concentrações entre dois meios separados por uma membrana semipermeável. Olha só, já te dei uma explicação bem melhor do que simplesmente a osmose é quando a água sai do meio que tem menos para o meio que tem mais concentração, tá certo? Então, isso daí é o que o Enem quer de você. Então, como é que eu resolvo isso, professor? Como é que eu corrijo esse erro? Sempre pergunte, isso acontece por quê? Tá certo? Para que eu possa trabalhar como essa prova funciona. Ela funciona com a biologia aplicada. Então sempre se pergunte, viu aquele conceito, viu aquele decoreba, fala, por que isso acontece assim? Isso acontece para quê? Isso acontece por quê? Faça esse exercício com cada conteúdo e eu garanto que você vai sair desse erro que todo mundo comete na hora que chega na prova, de só saber o conceito porque decorou aquela frase que o professor disse. Vamos lá para o segundo erro que a gente tem na hora de fazer uma prova de biologia, que é a parte de pular imagens, gráficos e esquemas,
tá certo? Então, olha só, pular imagens, gráficos e esquemas no Enem, tá? É um erro muito grande. Por quê? Porque as imagens, os gráficos e os esquemas estão relacionados a processos específicos. Então, quando você estuda com base nesses processos plotados, digamos assim, ou seja, eles estão ali graficamente representados, fica muito mais fácil de você entender que aquela imagem está carregando o enunciado para você. Algumas questões do Enem, elas têm um textinho um pouco grande antes da imagem, depois a pergunta. Se você faz uma boa análise da imagem, você nem precisa muitas vezes prestar atenção no texto. E um dos maiores exemplos que a gente teve nos últimos anos foi uma questãozinha de especiação, formação de espécies, onde ele descrevia tudo o que acontecia com os grupos no texto, mas na imagem você via aquilo muito claro. E se você fizesse uma boa leitura da imagem, o enunciado podia até ser descartado. E aí o que é que acontece? Muitas pessoas fazem o contrário, fixam os olhos no texto e acabam, né, deixando a imagem para lá, pensando que isso faz elas economizar tempo, tá? Só que o que é que acontece? Isso gera acaba fazendo a pessoa se perder ali na interpretação, tá? Então esse é um dos principais erros que acontece. Então, por exemplo, numa questão de ecologia também, o gráfico de cadeia alimentar, que tem tudo, e o aluno erra porque não olhou o gráfico direito, não olhou ali o nome que estava dizendo, não olhou quais eram as variáveis que aquele gráfico estava representando. Então tenha muito cuidado com imagens, tenha muito cuidado com gráficos e com esquemas, tá? Então eles são muito importantes dentro da prova de natureza, não só de biologia. Química, física e biologia vão estar vinculadas a esse processo, não se esqueça disso, tá? Então como corrigir isso daí, tá? Treine interpretações de dados visuais. Faça bons treinos de questões com imagens. Isso é muito interessante porque aqui dentro dos nossos simulados, a gente tem uma quantidade específica de questões por prova que tem que ter imagem. Porque já imaginou se a gente fizesse um simulado que não tem nenhuma imagem, nem física, nem química, nem biologia? O simulado saiu todo só com texto, enunciado só de texto. Você não vai ser treinado para isso. Então, a gente acaba tendenciando esse erro para o nosso aluno, e isso não acontece aqui. Todas as provas elas têm uma fração das questões destinada a questões com imagens, tá certo? Então, de 3 a 4 questões por área com imagens. Então, 3 de biologia, 3 de física, 3 de química, para a gente ter aí justamente esse treino. Então, treinar com quem entende como essa prova funciona faz diferença para você. Então, como eu já falei muitas vezes aqui no canal, resgata os 15 dias de acesso que a gente está te entregando para você saber como estudar, para você ter acesso a esse conteúdo, esse tipo de provas que estão trabalhando exatamente a forma como o Enem cobra, para você não cometer esses erros na hora que chega na prova de biologia, tá? Então, olha só, pular imagens causa um problema. Como é que você corrige? Corrija treinando análises, ok? Então, você treina análises com listas de questões voltadas para isso e com simulados montados para trabalhar esse tipo de habilidade nos nossos alunos. E o terceiro e último erro que muitas pessoas cometem na prova de biologia é tentar estudar, entender e ainda mais resolver a prova de biologia como se ela fosse uma disciplina exata. Ela faz parte do compêndio das exatas, de fato, mas só que é uma área das exatas que se chama biológicas, tá? Então a gente tem ali ciências biológicas, biomédicas, então é uma outra área do conhecimento. Por quê? Nem tudo é tão exato quanto na química e na física. Então a gente precisa entender o seguinte ponto, tá? Biologia ela tem lógica sim, mas essa lógica ela não é baseada em dados exatos ou fatos exatos que sempre se repetem da mesma forma, como alguns dados ou contas que a gente encontra na física, na química e na matemática, tá? Na verdade, ela tem uma lógica que é baseada na compreensão de fenômenos e numa linguagem científica direcionada. Então não adianta só você fazer resumos técnicos. Se você não entender como a matéria funciona, você vai ser pego de surpresa, porque não é 2 mais 2 dá 4 lá na prova de biologia. Porque a gente tem um lema dentro da biologia, nunca diga nunca e nunca diga sempre, porque sempre tem exceções. Então a biologia ela trabalha dessa forma e você precisa entender esse viés para não ser pego de surpresa, beleza? Então como é que você corrige esse erro de tentar resolver a prova como uma prova de exatas, quando na verdade ela é uma prova de lógica baseada em compreensões de fenômenos e linguagem científica? Você vai tentar formar e utilizar esquemas mentais para que você consiga, através de analogias, através de associações, através de deduções ou inferências, tá certo? Conseguir resolver essa prova. Então a biologia ela é quase que uma história lógica interna para cada questão.
Então isso daqui é muito importante para que você possa entender como a prova funciona e não acabe mais cometendo esses erros de resolver a prova de biologia como se você estivesse resolvendo a prova de física, de química ou de matemática, tá? Ela tem um quê diferente, tá certo? Então você precisa aí estar vinculado a essa imagem para você não cometer esse tipo de erro. Tranquilo? Então, evitar esses erros com certeza podem fazer diferença real na sua nota. Por quê? Isso daí está relacionado ao seu momento intraprova, dentro ali do momento de prova, tá? Então, se você curtiu esse tipo de prática, deixa aqui o seu like, coloca nos comentários se isso ajuda você e quais esses 3 erros você já cometeu que eu quero saber e quero te ajudar aqui a chegar no seu 15 de 15 em biologia. Então eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!